Sim, hoje é dia de trazer algumas das obras mais emblemáticas de terror que passavam na tela quente nos anos 90 e anos 2000. Só tem filme pedrada, seja no aspecto positivo ou mesmo negativo. Eu sou o RRB, que você está no Terror de Robert. Antes de iniciar, fica o pedido, não se esqueça de deixar o like, deixar o hypar. Nos últimos vídeos vocês estão curtindo bastante, muito obrigado. E também, caso você esteja chegando agora, gostou de ver coisas que passavam na TV, na Globo, na Band, no SBT, no final do vídeo eu vou deixar filmes de terror que passavam no Intercine e Supercine. Eu já fiz da Sessão da Tarde, eu já fiz do Cine Trash recentemente, Cine Espetacular, Corujão. Enfim, tem um pouco de tudo aqui no canal. Shocker, 100 mil volts de terror. Amanhã, em Tela Quente. Shocker, 100 mil volts de terror. A história de um rapaz que parece estar conectado psicologicamente a um serial killer. Ele sonha, imagina coisas, tem alucinações violentas, com pessoas perdendo suas vidas nas mãos, exatamente, desse serial killer. Conforme ele recobra sua consciência, ele percebe que aquilo é real. Ele iniciará uma investigação para colocar um fim ao reinado de terror desse meliante das trevas. Shocker, direção de Wes Craven, possui duas metades bem distintas. Primeira metade, a atmosfera, trilha sonora impecável, arrepio. Se você não se sentir absolutamente arrepiado com a primeira hora, se você morreu por dentro, meu amigo. Segunda metade, ele tenta trazer algo meio Freddy Krueger, um novo vilão surgindo, só que peca, falta alguma coisa e o filme se perde. Mesmo assim, continua gerando entretenimento. O que o Wes Craven tentou fazer aqui era criar uma nova franquia de terror, algo que ele conseguiu menos de uma década depois com o Pânico. O que faltou em Shocker, no vilão, exatamente uma máscara. Se você tivesse na segunda metade apresentado uma máscara aterrorizante, tipo Ghostface, tipo mesmo Freddy Krueger, com seu rosto deformado, o vilão teria caído no gosto popular, teria saído mais sequências, e é uma pena, porque a história é boa, o clima que o Wes Craven atribui àquela criação de um universo paralelo é fantástica. Eu gosto bastante de Shocker. Quando fui assistir, esperava algo muito pior e encontrei um filme bem que consegue aí trazer coisas positivas, seja na arcada final, anos 80, ou mesmo no terror suspense, terror eletrizante. Passou na tela quente, embora eu só fui conhecê-lo décadas depois. Assisti faz uns 2, 3 anos. Yeah. No more Mr. Nice Guy. Sinais, obra espantosa do cinema do M. Night Shyamalan, Mel Gibson como protagonista, ao lado de Joaquin Phoenix, a história de um viúvo com seus 2 filhos pequenos, com seu irmão meio estranho, exatamente interpretado pelo Phoenix, e ele começa a perceber, ele e sua família, a humanidade, milharais deformados por sinais aparentemente ligados à vida extraterrestre. Logo explode uma paranoia, a família se tranca dentro da casinha, nessa fazenda, lutando pela sobrevivência. Qual a sobrevivência? Sobrevivência da sanidade, não é nem do aspecto físico. Ele fez um baita estardalhaço quando passou na tela quente. Foi por lá que eu o conheci pela primeira vez, e eu acho é muito difícil que um cineasta saia, o M. Night Shyamalan, faça um Sexto Sentido, um filme que fez um sucesso absurdo, e logo depois, poucos anos depois, ele embale uma outra obra mundial que todo mundo fala sobre. É por isso que o Shyamalan continua até os dias atuais. Depois disso ele poderia ter não feito mais nada que continuaria a ser falado, embora tenha um ou outro filme que saiu entre eu acho que Corpo Fechado saiu entre Sinais e O Sexto Sentido, mas é aquela obra que tem a cena famosa que se passa no Brasil, que aterrorizou uma geração. Vou confessar pra vocês, quando eu assisti eu fiquei aterrorizado com várias outras coisas, essa cena não foi uma delas. Mas tá aí, com certeza, se você tem mais de 25 anos, você assistiu O Chamado na tela quente. Fala que é mentira aqui nos comentários. Quero ver quem não assistiu, quem perdeu essa oportunidade, essa sessão.
Cemitério Maldito 2. Chega de filme bom, vamos falar sobre um trash queridão dos anos 90. Mary Lambert continua à frente dessa sequência, a história de um garoto que perdeu sua mãe de forma trágica, uma atriz eletrocutada, se muda com seu pai para uma nova cidade. Adivinha em qual lugar que eles escolhem? O cemitério dos animais, ou próximo, na cidade do cemitério. Ele descobre aquela lenda urbana, vai passar a enterrar coisas para ter um verdadeiro apocalipse zumbi. É quase uma obra zumbi, a gente pode caracterizá-lo dentro desse subgênero. Se no primeiro filme eles enterram um animal aqui, uma pessoa ali, um gauge de outro lado, nessa obra, simplesmente de tudo. Tá vivo, vai pro buraco. Tá vivo, morreu, vai pro buraco. Vai lá que daqui a pouco você está de volta para promover o caos. Tem o Edward Furlong como protagonista, o nosso querido John Connor de Terminator 2. E uma boa atuação, esse garoto nos anos 90 fazia muito filme de terror, filme de aventura, filme de ação e sempre competente, independentemente da qualidade da obra. É ruim, a história é podre. Podemos falar que ela é podre, mas consegue aí de alguma forma entreter quem adora filmes trash. Caso contrário, só quer assistir filme bom, Cemitério Maldito 2 não é pra você, embora o primeiro filme já não seja lá de uma qualidade tão elevada. Eu acho ele muito nostálgico, mas deixa muito a desejar em relação à obra original do King, como terror. Aí tá quase no topo dos filmes emblemáticos daquela década. Mas aí, quer uma sequência? E tem remake. Eu não assisti o remake. Todo mundo fala que é horroroso, eu não vou nem me aventurar. Pet Sematary 2. A Hora do Espanto 2. Sequência, essa sim, fabulosa, extraordinária, que ainda pertence ao finalzinho dos anos 80. Tommy Lee Wallace à frente da direção, nome bem menosprezado dentro do terror, que fez nada mais, nada menos do que Halloween 3, aquela versão das bruxas, e o It de 1990. Então vai lá, ouviu o nome de Tommy Lee Wallace e pode assistir A Hora do Espanto 2. Agora vai trazer os nossos protagonistas, William Hexdale, ao lado de, qual é o nome do Rod McDowell, quase me esqueço. Eles vão enfrentar a irmã do vampirão que eles mataram lá no filme original. Ela tá dentro de um prédio, então eles trocam uma casinha por um grande edifício. E é a única mudança. É um erro de sequências, geralmente, querer expandir muito a história, deixar tudo muito espetacular. A Hora do Espanto 2 fala o seguinte: vou fazer exatamente da mesma forma, só vou mudar o lugar, tá valendo, perfeito. Ganhou o remake também com Colin Farrell, e eu gosto do remake. Teve uma sequência que falaram aí que é horrorosa, do remake, eu não assisti ainda, mas esses dois, dos anos 80, é o melhor que você pode encontrar dentro do universo vampiros, e passou, felizmente, na tela quente, embora eu tenha perdido essa sessão. Welcome to Fright Night. Fright Night 2. Uma Noite Alucinante 3. Desta vez, Ash vai voltar no tempo para enfrentar um exército de mortos. E o livrinho, sempre tem o livrinho Necronomicon como um dos protagonistas. Bruce Campbell retorna ao papel de protagonista. Tudo que eu falei da obra anterior você pode jogar no lixo, porque eles mudam todas as fórmulas, estruturas dos dois primeiros. Evil Dead, Sam Raimi permanece como protagonista, e essa mudança é um dos raríssimos exemplos que eu vou falar. Deu muito certo. Uma Noite Alucinante 3 permanece sendo o meu favorito da franquia, uma linha de filmes que não possui título ruim. Os três primeiros do Sam Raimi, todos incríveis. Teve o remake dos anos 2010, que é fabuloso. Teve uma outra versão dos anos 2020, que acontece num prédio, que muita gente atacou pedra, mas eu adorei cada segundo daquela obra perturbadora do jeito que eu gosto. E esse terceiro é focado na diversão, é focado na riqueza dos efeitos práticos, em especial do stop motion. Percebam, infelizmente o stop motion anda cada vez menos utilizado nos dias atuais, porque dá um trabalho infernal, né? Eu pesquisei um pouquinho dos filmes que eu assisto, principalmente aquele Wallace and Gromit, aquela linha de filmes de comédia, animados no formato de comédia. É uma delícia assistir, mas cada segundo demora uma semana para se gravar. Coitado da saúde mental de quem está envolvido nessas produções. Mas coloquem aí, Uma Noite Alucinante 3 também é o favorito de vocês. Se vocês gostam das outras versões anos 2000. Beautiful ones. Honey, you got real ugly.
Lenda Urbana, nossa cópia querida do coração. Saiu o Pânico, saiu, eu sei que vocês fizeram no verão passado. O pessoal olhou e falou, é agora que eu vou lançar um filme igual e sambar na cara de quem ama esse tipo de filme de terror. Deu certo, né? Eu adoro essa obra. Primeira vez que eu assisti não foi na tela quente, foi lá no Universal Channel, do número 43 da NET, em 2006, 2007. E a história de uma universidade, pessoas estão replicando, ou uma pessoa está replicando, lendas urbanas famosas, atacando pessoas. Nós vamos, eventualmente, descobrir que diabos está acontecendo no lugar, com a grande revelação final, que eu, vou ser sincero, eu amo o filme até aquele ponto. O vilão e a sua revelação eu acho horrorosos. Tem a abertura que é extraordinária e supera. Eu sei que vocês fizeram no verão passado no quesito abertura. Só falando da abertura. Tem o Pânico 1 e o Pânico 2, o que eu vou falar daqui a pouquinho. O Pânico 1 tem aquela abertura com a Drew Barrymore, o segundo filme com a esposa do Will Smith, e nesse, a Lenda Urbana, é a moça no posto de gasolina ouvindo sua musiquinha. E a introdução de o quê? Um machado? É um machado. Carrinho, chuva, eu acho ela perfeita e já te coloca no tom ideal para poder apreciar o resto das lendas urbanas. O elenco é bom, eu não me lembro tantos nomes, eu lembro da presença daquele ator de Dawson's Creek, Joshua Jackson, eu lembro dele e da sua icônica morte. Não é um spoiler, tá um pouquinho, né, que acontece em 30, 40 minutinhos, ele não é o protagonista, então você já presume que ele vai eventualmente bater as botas. Mas a Lenda Urbana teve sequências, eu assisti até o segundo, o terceiro eu não assisti ainda. E o segundo vale a pena para quem tem esse senso nostálgico, quero mais desse universo. Já que eles lançaram, eu sei que vocês fizeram no verão passado, Premonição 6, não param de lançar Pânico, poderiam muito bem lançar aí um quarto filme de Lenda Urbana, só que dessa vez com um orçamento digno do que a franquia exige. Someone out there is taking all these urban legends and making them reality. Urban legend. Pânico 2, Ghostface está de volta, não importa o que aconteceu no filme anterior, uma nova pessoa vai assumir a sua máscara, uma das maiores sacadas do mundo do terror pós anos 90, do Wes Craven, porque não importa se o vilão morreu no primeiro filme, se tacaram fogo nele, se ele foi cortado em 1000 pedacinhos, sempre na sequência você vai ter a possibilidade de expandir a história, criar algo novo, sem corromper o que já foi feito anteriormente. Neve Campbell retornando, a saga Pânico, é bom falar, é da Neve Campbell. Não tem outra atriz, não tem outro ator, não é da Courtney Cox, é dessa atriz. Não adianta colocá-la como coadjuvante que não vai dar certo, eu nem sinto vontade de assistir esses novos títulos. Eu assisti até o quinto, me desculpem, mas é uma porcaria, horroroso. Querem introduzir novos personagens, trazer referências batidas que não encantam ninguém. Viva Wes, que negócio mais tosco, mas vamos ficar nesse segundo volume. A abertura da esposa do Will Smith, que já te deixa no aspecto terrorzão. Quem viveu essa época sabe o estouro, a explosão que foi essa franquia. Eu tive o prazer de assistir os 3 primeiros filmes pela primeira vez exatamente na tela quente. Eu prefiro, na minha ordem de preferência, o original, o terceiro. Muita gente coloca o segundo, mas eu coloco o terceiro na frente, o segundo volume e o quarto, que saiu lá em 2010, 2011. Depois disso, você pode pegar, juntar tudo e jogar na lata do lixo. Medo em Cherry Falls, o primo pobre dessas franquias adolescentes dos anos 90. Você assiste essa obra e acha que é de 2000, 2001, tem uma cara diferentona. Brittany Murphy como protagonista. Eu aprendi a adorar essa atriz. Cada filme que eu assisto dela, eu ganho respeito, ganho admiração. Infelizmente partiu cedo, né? Nós perdemos um grande potencial dentro do cinema. E não foi apenas uma atriz de comédias de terror, ela também foi dubladora, né? King of the Hill, a querida Luann. Mas é a história de uma cidadezinha em que surge um serial killer que passa a atacar colegiais que jamais tiveram relações. Quem perdeu a primeira vez, quem já teve a sua primeira vez, tá tranquilo,
Então a busca é agora, vamos ter relações para escapar dessa criatura. Quem é? O que ela quer? Por que está acontecendo isso? Eu digo criatura, é uma pessoa, né? Um serial killer mesmo. Claro que nós vamos olhar para o passado da cidade, para o passado dos pais dessas vítimas em potencial, para conseguir entender parte da história, porque tem vários buracos, tem muitos problemas de produção, mas eu adoro a obra, eu adoro a história, eu adoro os personagens. Tem até o Michael Biehn lá de Terminator, o primeiro Terminator de 84. A cena que mais me chama a atenção é a da escadaria dentro de uma casa. Tá tendo uma festinha, chega o serial killer e bota todo mundo pra correr, e você tem uma dezenas de pessoas tentando descer as escadas. É uma das cenas mais caóticas e divertidas que você vai encontrar. Muita gente fala mal, muita gente odeia, mas se você nunca assistiu, tire suas próprias conclusões. Eu não me lembro, pelas pesquisas passou na tela quente, mas eu não me lembro de ter passado por lá não. Fui assistir décadas depois. This is my post. I can't just split. O Chamado 2 se deu na cata frente da direção. O criador lá dirigiu o primeiro Ringu, teve o Ringu 2, Ringu 0, que eu não me lembro dos diretores, teve o primeiro Ringu dos Estados Unidos, que é uma verdadeira obra-prima, um dos maiores filmes de terror que eu vi na vida, dirigido pelo Gore Verbinski, e esse segundo exemplar é uma verdadeira porcaria, é horroroso. A trama acontece 6 meses depois, se eu não estou enganado. Os protagonistas retornam, essa mãe, Naomi Watts, viaja para outra cidade e vai dar de cara com a maldição. Acho que é Sadako o nome da maldição, da assombração. E ela tá de volta, meu amigo. Bateu as botas que nada. Eu quero mais. Caos na minha vida e na vida dos outros. A Naomi Watts, eu não sei porque que ela assinou para esse filme. E claro que o primeiro fez um baita sucesso. Ela falou, vai chegar aí o diretor da obra original, talvez. Mesmo que o roteiro eu peguei nas minhas mãos, ele é horroroso, talvez o diretor consiga extrair algo de positivo, mas não é o caso. A gente tem muito a agradecer a esses filmes, adaptações do trabalho do Japão, tanto o Grito quanto o Chamado. Mudaram, a gente pode falar isso, mudaram completamente o rumo do terror anos 2000, porque muita gente tem essa memória nostálgica dos anos 90, porém foi uma época de crise para o terror. Não eram tantos volumes, tantos filmes saindo, em quantidade mesmo, até em qualidade acaba superando os anos 2000. Mas nos anos 2000, esses dois filmes, e assim como outros, tipo Jogos Mortais, eles trouxeram muita gente para os cinemas e, mais do que isso, para o mercado home video, todo mundo alugar. Eu não conheço uma pessoa da minha faixa de idade que jamais tenha alugado o primeiro Grito, o primeiro Chamado. Eu tive um baita preconceito com o primeiro Chamado por vários anos, porque todo mundo gostava, fui assistir e comprovei que é uma verdadeira obra-prima, um verdadeiro clássico do terror. Mas aí, assista por curiosidade essa sequência que também passou na tela quente. Tem um terceiro filme que consegue ser pior do que esse segundo, mas pra quem gosta da franquia, quer assistir de tudo, meu amigo, não tem como fugir. Perseguição. A época que eu assisti na tela quente, eu não sei se é uma lembrança falsa da minha memória, porém eu só me recordo de Perseguição. Eu não tenho esse título, A Estrada da Morte. Quem assistiu lá na primeira exibição da tela quente, coloque nos comentários se eu estou equivocado, se minha memória está me traindo ou se aconteceu, porque eu sempre falo Perseguição. Eu nem considero esse subtítulo Candy Cane. Você está aí, Candy Cane? Quero falar com a Candy Cane. I need to find Candy Cane. Quem não se lembra desse momento tão nostálgico? Steve Zahn, Paul Walker, Lily Sobieski, o vilão, Rusty Nail, o caminhoneiro que vai aterrorizar os nossos personagens. A trama vai ser fragmentada em 2 instâncias. Esses 2 irmãos, na primeira delas, vão ao encontro da namorada de um deles, pegam a estrada, compram um radinho. Naquela época não tinha smartphone, não tinha celular, não tinha entretenimento. Só tinha aquele jogo de R$10 que você comprava na feira. Aquele telejogos, 500 jogos em um. Na minha época falavam 10 jogos em um, eles não eram tão gananciosos. Mas então o Steve Zahn compra o radinho e começa a passar trotes, imitar uma voz feminina para atrair pobres caminhoneiros. Eles vão atrair quem? Rusty Nail, vão pregar uma pegadinha até um hotel, atraí-lo para um lugar no meio do nada. O que acontece? Uma tragédia, eles sobrevivem ao encontro. Quem perde a pessoa, quem perde a vida é alguém que não tinha nada a ver. Aí nós vamos entrar de fato no terror.
Nós vamos ter uma conclusão para isso, e aí avançaremos a essa segunda fragmentação, quando Lily Sobieski das caras e os 3 personagens vão ter de volta Rusty Nail, ou seja, 2 filmes em um. Não vai ficar melhor dentro da sua experiência de terror. Eu não preciso nem falar da atmosfera dessa obra, eu não consigo nem falar das atuações, principalmente do Steve Zahn, com suas tiradas cômicas. O roteiro é extraordinário, a direção é do John Dahl, o roteiro do J.J. Abrams. Deem uma força, uma chance a esse cinema do John Dahl. É uma dica, Peguem o cinema neo-noir dos anos 90, dessa figura que é muito bom. Teve sequências, é uma trilogia, o volume 2 e o volume 3 são horrorosos, mas a gente assiste quase por obrigação para ter de volta o nosso querido caminhoneiro. Várias frases de efeito, 2 sequências fabulosas em motéis de beira de estrada e o carrinho. Noite, carrinho, filme de terror de estrada, não há como ficar mais atmosférico dentro do gênero. Um dos filmes da minha vida, um dos filmes que eu mais tenho carinho. Não para não, ao lado, em cima, filmes de terror que passavam no Super Cine, lembra? Os sábados durante a noite, depois daquele programa terrível de comédia. Embaixo, filmes que passavam no Intercine, que vinha depois do espetacular programa do Jô. Muito obrigado, vejo todos vocês nos próximos dias.